Passa a palavra ao jornalista Hélio Doyle. Bom dia, obrigado, senador João Capiberibe. Eu queria, primeiro, registrar também a presença aqui hoje de dois outros membros da nossa comissão, o jornalista Evandro Paranaguá e o jornalista Moacir de Oliveira Filho. E queria registrar também aqui a presença do representante, coordenador do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, o Vanderlei Posenbon. Os demais membros da comissão estão aqui, o Chico, o Armando, eu para nós é muito importante esse registro nessa sessão de hoje. Foi o nosso entendimento de vir aqui, né? Motivou-se, como disse o colega Chico Santana, principalmente pelos fatos ocorridos na esplanada dos ministérios. Nós temos registrado, ao longo desse tempo, na Comissão da Memória e Verdade do Sindicato, nós temos registrado diversos atos de violência, perseguições, prisões, torturas de jornalistas no Distrito Federal, nesse período compreendido entre 1964 e 1985. Mas, mesmo a comissão, o que chamou mais atenção foram os depoimentos, entre os quais o meu, mas de 3 outros jornalistas principalmente, o Armando Hollenberg, o Alexandre Ribonde e o Romário Schettino, fazendo referências claras, explícitas, ao fato de terem sido levados a prédios na esplanada dos ministérios, e que nós identificamos como sendo do antigo Ministério da Marinha e do antigo Ministério do Exército, né, que são, inclusive, vizinhos, né, eram, quando ministérios vizinhos. Hoje ali parece que funciona o comando da Marinha, né? Acho que o comando da Marinha funcionava a Secretaria de Assuntos Estratégicos e o Comando Militar do Planalto. Não sei se o Comando Militar do Planalto ainda tá nesse prédio. Então, foram esses depoimentos que nos chamaram mais atenção, né? É claro que há relatos de torturas violentas, há relatos de prisões, há relatos de perseguições, jornalistas impedidos de trabalhar, jornalistas que tiveram suas credenciais negadas para fazer cobertura do poder, etc. Mas esse fato nos chamou mais atenção. Para não nos alongar, eu vou fazer um breve resumo, como disse o colega Chico Santana. Esses depoimentos estão sendo entregues à comissão. Como também ele disse, a transcrição pelo que eu pude observar, contém muitos erros de transcrição, mas que posteriormente podem ser sanados. No meu caso específico, eu quero fazer só um relato simples. Uma das minhas prisões foi em final de 1971. Eu trabalhava na época, eu era repórter do jornal Estado de São Paulo, e tinha sido enviado para uma viagem a trabalho por 3 países do Caribe, Trinidad, Tobago, Guiana e Suriname. E ao chegar a Brasília, inclusive chegar na base militar, porque a viagem foi feita em avião da FAB, um Avro da FAB, ao chegar na base militar, fui avisado de que havia umas pessoas me esperando. Depois essas pessoas não se manifestaram, eu fui embora. E mais tarde, depois de ir em casa, mais tarde, quando eu ia saindo da 107, indo para a 106, estava indo de carro para a casa dos meus pais, nós fomos cercados, estava eu e minha, então, mulher, nós fomos cercados por 2 veraneios, e ali mesmo fomos retirados do meu carro, colocados na veraneio, e levados para o prédio do Ministério do Exército. Isso aí não há dúvida nenhuma, porque, inclusive, isso aí, os que me levaram, quem me levou foi o pessoal do DOPS, da Polícia Federal. E eu já conhecia todos eles, porque eu já tinha estado preso no DOPS antes. E o chefe da operação era o então delegado Deudeste Cruz Sampaio,
o pessoal aqui mais antigo de Brasília conhece. E o Deusdedit levou uma bronca quando chegou, que eu presumo serem militares à paisana, por ter nos levado sem capuz. Nós fomos levados ao prédio do Ministério do Exército, entramos por uma porta ao final do Ministério, levado à sobreloja. Me lembro bem que havia um andaime, na frente dessa porta havia um andaime, e fomos levados para a sobreloja do Ministério do Exército. Nessa sobreloja havia muita gente, presumo que militares, principalmente, a paisana, vários assim, barbados, cabeludos, que denotava serem agentes disfarçados. E, bom, o meu relato é muito simples, porque eu fui colocado numa pequena sala totalmente cercada de isolantes acústicos, né? Isopor, isolantes acústicos, com um vidro, que a gente sabia que era sala de interrogatório, pelo vidro, né? Porque a gente sabia que do outro lado do vidro sempre tinha alguém. E fiquei lá, eu não sei dizer mais o tempo que eu fiquei nessa sala, com uma temperatura muito baixa, mas muito baixa mesmo, ar refrigerado ligado, e luzes muito fortes. Eu não sei dizer quanto tempo foi, talvez algumas horas, sei lá, 3 horas, 4 horas, não sei dizer mesmo, acho que nem na época eu saberia. Depois fui retirado de lá e levado para o PIC, no setor militar urbano. Não voltei mais nesse local, mas para mim ficou muito claro, primeiro, que ali funcionava um centro de detenção. Se não funcionasse, não haveriam as salas vedadas, né? As salas com a prática de temperatura baixa, luzes fortes, etc. Eu não fui interrogado nesse local. Posteriormente, já depois de ser solto, eu soube que a minha então mulher, ela foi interrogada nesse local e ela me disse que voltou a esse local outras vezes, né? Ela foi levada para o PIC também, mas ela disse que ela voltou outras vezes a esse local. Como eu fiquei numa sala, ela ficou em outra, e nós sabíamos de outras pessoas presas no local, a gente presume que haveriam várias salas desse tipo naquelas instalações. Haveriam várias salas. Na verdade, só para localizar, era um inquérito que não me dizia respeito. Não era a organização que eu militava, era um inquérito sobre ação popular. A minha ex-mulher tinha sido militante da Ação Popular e os presos todos naquele momento eram da Ação Popular. Inclusive, dizem que a partir dessa prisão, inclusive, veio posteriormente todo o desmembramento dessa prisão, veio a prisão do Onestino Guimarães, né? Eu conhecia alguns dos presos aqui de Brasília, mas havia muitos presos de Goiânia. E, como não era um inquérito, não tinha nada a ver com inquérito, eu nunca tinha tido militância na Ação Popular, eu passei uma semana, acho que foi uma semana, 8 dias, no PIC, largado, né? Quer dizer, ninguém me interrogou, ninguém me perguntou nada, eu ficava lá isolado, totalmente isolado, sem contato com ninguém. O único contato que eu tive foi com um cabo que chegou, aproximou e me deu notícia dela. Me deu notícia sobre ela. Foi o único contato que eu tive em todo esse período. Então, meu relato é esse. E dos 4 colhidos pela comissão, é o único, né, que diz respeito ao Ministério do Exército. Os outros dizem respeito ao Ministério da Marinha. Muito obrigado, é isso. Obrigado. Na verdade, é a prática do sequestro, né? Porque quando você é interditado dessa forma e retirado, trata-se de sequestro. Só uma curiosidade, senador. No nosso conceito, eu acho que era real, nós tínhamos uma diferença muito clara entre a repressão feita pelo Exército e a da Polícia Federal. A da Polícia Federal era extremamente incompetente. Os policiais federais, na época, eram pessoas despreparadas, assim, que eram agentes da Polícia Civil que tinham sido recrutados, eles eram muito incompetentes. Então, eles fizeram esse sequestro, eu ouvi o João depois de que eles erraram ao me levar sem capuz,
para o local do Exército, e fizeram mais. Eles deixaram o meu carro, que era um Fusca, estacionado na frente do Ministério. Então, inclusive, um sinal que pessoas tiveram de que eu tinha sido levado para lá era o Fusca estacionado em frente ao Ministério. Inclusive, não tiraram nem os presentes que eu tinha trazido da viagem para dar para meus pais. Eles deixaram no banco de trás, umas coisinhas, deixaram no banco de trás quando o Fusca foi recuperado depois que nós fomos soltos. Senador, o senhor permitiria uma... Claro. Apenas em... Agora, por favor...